Com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus, dos passos e do Cristo ressuscitado. Novamente aqui no novo dia nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos as telespectadoras e os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu gosto e por isso eu tenho sempre como início do meu programa, que é um programa de fé, de vida, de esperança para todos e cada um de nós, porque todos nós queremos ter a vida. E quanto mais anos nós nos alegramos, e igualmente de esperança. Então, a palavra de Deus vai penetrando as mentes e os corações de todos, telespectadoras e telespectadores. Este programa sempre nas terças e quintas-feiras, das 15 às 15h30, como também de segunda a sábado, temos também o mesmo programa, aliás, nem sempre o mesmo programa, mas a mensagem de vida, otimismo e esperança. É de manhã de segunda a sábado. E ainda, como o Padre Pedro Adolino Martenal, que foi meu auxiliar durante 25 anos na Catedral Metropolitana, onde eu fui pároco e reitor durante todos esses anos, ele, Padre Pedro Adolino Martenal, atendia à tarde as pessoas enfermas lá no Cepão, lá na Trindade, mas com aumento de automóveis. Claro que o trânsito começou a ser cada vez mais perturbado e bastava uma batida de um carro contra outro e pronto, o trânsito ficava muitas vezes fechado. E ali ele tinha um programa, o Instante da Prece, também na Rádio Guarujá, às 18 horas. E o que acontecia? Ele não chegava a tempo, porque estava com o trânsito e no trânsito. Então, com o tempo, ele mesmo sugeriu e pediu que eu assumisse o programa dele. Foi quando eu, então, há diversos anos, que eu estou também fazendo o programa no lugar do Padre Pedro Martenal, que se encontra na eternidade. Então, sempre às 17h50 ou mais tarde um pouco, devido ao programa do esporte. Então, e esse programa, o objetivo, qual é a razão esse programa? O objetivo é levar notícias, reflexões, esclarecimentos de dúvidas, colocação sobre passagens bíblicas e tantos outros assuntos. Sabemos quanto é importante
cada manhã, a mensagem que eleva o nosso espírito, que nos aproxima um pouco mais de Deus. E para este mundo, muitas vezes, tão desanimado, podemos ver, tão triste, tão confuso, tantas pessoas que não se amando, quando esta é a ordem de Deus, amar a Deus acima de tudo e amar os nossos semelhantes. E quantas passagens da Sagrada Escritura onde fala que nós devemos procurar viver em paz com todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, de origem, se é de um estado, se é de um país, se é rico, se é pobre. Porque há muitas pessoas que economicamente são ricas, mas são pobres no seu espírito, no seu coração. Não se dão bem com todas as pessoas e colocam toda a sua confiança no dinheiro, ou na sua própria fama, ou no seu orgulho. E não é esta a vontade de Cristo Jesus. E por isso Cristo Jesus, em mais de uma passagem da Sagrada Escritura, ele chamava a atenção dos apóstolos e trouxe inclusive uma criança e disse: se vocês não se tornarem como esta criança, na simplicidade, na humildade, vocês não entrarão no reino celeste. Então, nós neste mundo, apesar de tudo o que existe de negativo, de pessimismo, nós devemos ser como que uma chama viva, uma luz, para servir também de exemplo aos nossos semelhantes que vivem afastados de Deus. Não fazer isso por orgulho. Não é esta a vontade de Deus. Mas quantas pessoas que, olhando para a sua vida exemplar, ou para os filhos olhando para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão mais velho, procuram também seguir esse mesmo exemplo. Então, tudo nós devemos fazer desde pequeno, desde que começamos a ter o conhecimento das coisas, devemos lutar, devemos nos esforçar para ir pouco a pouco nos estruturando, nos preparando para o dia de amanhã, ocuparmos o nosso lugar na sociedade e vivermos também a nossa vida, mas felizes. É isso que Deus quer, viver felizes e viver em paz. Porque a pessoa que não vive em paz não tem aquela harmonia, aquela união dentro de si mesmo. E vive sempre angustiado, sempre vazio, sempre triste, sempre desanimado. Ou seja, não vive como Deus quer. Então, porque o nosso coração se ressente quando nós não vivemos em paz, quando nós estamos longe de Cristo. Aliás, o Cristo Jesus disse mais de uma vez: eu quero que vocês vivam em paz consigo mesmo, em paz com os seus semelhantes, em paz com a natureza, com os animais. O que é que fazia São Francisco? Meu amigo cachorrinho, meu amigo gatinho, meu amigo leão.
minha amiga onça. Uma criança um dia disse, sim, mas e a onça? O leão é brabo, dizia a criança. E o leão não fazia nada para ele? Não. O anjo da guarda cuidava do leão para ele não prejudicar São Francisco. E assim, muitos santos. Então, nós devemos viver felizes, longe da angústia, longe da ansiedade, longe do vazio que muitas pessoas sentem no íntimo do seu coração. Por quê? Porque não tem aquela paz dentro de si. Alguém que vem ao seu encontro e que quer ver você e fazer, e quer ver você com boa disposição, e não nervoso, não irritado, não despachando a pessoa com palavras rudes. Devemos sempre tratar as outras pessoas como nós queremos ser tratados. Aliás, está aqui na Bíblia Sagrada, fazer aos nossos semelhantes aquilo que nós queremos que os nossos semelhantes façam para nós. Então, especialmente, devemos sempre procurar levar a paz. É isso que Cristo Jesus pede para cada um de nós. E, aliás, lemos na Sagrada Escritura quantas pessoas que vivem angustiadas, ansiosas, vazias dentro de si e, consequentemente, não tratam bem as outras pessoas, porque não seguem aquilo que Cristo Jesus pede que nós vivamos. É só nós abrirmos, por exemplo, São Tiago, capítulo 4, versículo 8, que eu gosto de citar a cada passo e que nós lemos na Sagrada Escritura, e você poderá abrir a sua Bíblia também, e você encontrará aquilo que eu encontrei já aqui, capítulo 4, versículo 8 de São Tiago. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Agora, Deus não se aproxima tão facilmente, a não ser para que a pessoa mude de vida, se converta, procure entrar na amizade e na graça de Deus. Se a pessoa sempre vive revoltada, sempre brigando com todas as pessoas. Aliás, há pessoas que em casa, em vez de viver na harmonia, e às vezes já com 13 anos, aquela meninota, mocinha tal, ou rapaz, só porque a mãe chamou a atenção dele, porque a professora telefonou para a mãe, olha, o seu filho não está sendo bem comportado, nem no recreio. Briga com um, é bruto com outro, até com as meninas, brutamonte. E ele então fica incomodado, e é capaz de passar alguns dias sem falar com a mãe, apesar do pai dizer, mas meu filho é sua mãe, cumprimenta. Ah, mas ela me chamou atenção. Mas chamou atenção por quê? Se você é um menino, um mocinho ou uma mocinha bem comportada, pelo contrário, o pai e a mãe gostam, até elogiam você. Então, e também, por que essa pessoa vive revoltada? Porque Deus quer que nós todos, se você abrir, por exemplo, o livro do Eclesiástico, lá está bem claro, se você quiser ter uma vida longa
e a proteção e a bênção de Deus para você, procure ser obediente com seu pai, com sua mãe. Livro do Eclesiástico, já lá no começo do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos 6 e seguintes, onde está bem clara a palavra de Deus. Então, aproximai-vos de Deus, para que Deus se aproxime também de vós. Eu tenho certeza que todas as pessoas que se aproximam de Deus alcançam mais bênção, mais graças e também estudará melhor. Você pode ver uma pessoa que reza, que louva a Deus, que agradece a Deus, que vive bem com todas as pessoas, de modo geral vai bem nos seus estudos, tem um bom êxito nas provas, ou mesmo nos provões, ou mesmo mais tarde no vestibular. Ainda ontem, domingo, eu dizia, após a missa, para 2 ou 3 jovens, pois vocês estão na 9ª fase, vocês me falaram. Meus parabéns desde já, eu dizia. No final do ano vocês estão, então, passando para o ensino médio. E logo em seguida, mais 3 ou 4 anos, vocês terão que enfrentar o vestibular. Procurem levar a sério o estudo, porque depois, quando está lá no vestibular ou num concurso, não adianta ali você pedir a proteção, pedir ao Espírito Santo, ilumine-me para que eu faça uma boa prova. Mas vem cá, se você não tem a fundamentação, se você não prestou atenção da professora ou do professor, então você não teve esse conhecimento da pergunta que é feita ali no vestibular. Mas a professora ou o professor explicou. Mas que culpa tem a professora agora se você depois do exame, mas professora, o senhor colocou um ponto lá que eu nunca ouvi na minha vida. Não ouviu? Porque você estava muito distraído, ou você, por preguiça, não prestou atenção, ou não foi à aula, ou gaseou a aula. Eu posso falar com experiência própria, porque eu fui aluno muitos e muitos anos no ensino fundamental, lá no ensino inicial, e depois o ensino médio, e igualmente nos estudos de faculdade, 2 faculdades, a faculdade de filosofia, 4 anos de estudos, e você sabe que no seminário e estudos eu tive mais do que um colega que desistiu do seminário porque não tinha capacidade intelectual, então não conseguiu acompanhar. E depois dos 4 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. E depois continuei por causa dos programas de rádio, das palestras, de tantos compromissos, programas de TV, no caso, já tantos anos. Eu tenho que continuar sempre estudando. E por isso eu fiz mais tarde, mesmo aqui na Universidade Federal, já como padre, endereçado para a psicologia, e mais tarde ainda, em São Paulo, na Faculdade Anchieta, no curso de parapsicologia, e continuo sempre estudando.
e não somente assuntos de religião, assuntos de ciência, assuntos de informática, enfim, tudo aquilo que vai desenvolvendo a minha mente. Aliás, você já sabe, se você não lê, se você não estuda, se você não procura se aperfeiçoar, o que acontece com a sua cachola, como dizem alguns? Com a sua mente, com a sua memória? Ela vai enferrujando, como uma faca que você coloca num canto e não usa mais. Depois você vai pegar, mas mãe, pai, olha, essa faca está enferrujada, tem que comprar uma outra. Pois é. Por quê? Porque foi abandonada. Você gosta, você mocinho ou mocinha, você gosta de estar abandonado dos seus colegas? De ficar sozinho? Aliás, o ser humano foi criado para viver sempre mais em companhia com outros. Na rádio, no meu programa de manhã, 6h30, eu coloquei essa frase. Qual é o sentido? O animal, o gatinho, o cachorrinho, mesmo o leão, ele já nasce pela própria natureza com a perfeição. O ser humano não. Uma criança, por exemplo, tem que começar a estudar. E por isso já crianças com 4 aninhos já vão para o jardim de infância, como se diz, para brincar, para escutar a professora, a tia, e ali vai se aperfeiçoando. Quanto é importante a convivência também com as outras crianças, para que ela ali vá aprendendo a sociabilização, ser sociável, tratar a todos. E como é bonito, eu tenho visitado anos passados muitas crianças nos colégios, mesmo nas escolas públicas, onde vi mais de uma vez no recreio, criança bem galega, bem branca, conversando com crianças bem pretinhas e numa amizade. E quando mais tarde, com 9, 10 anos, quando saem da aula, quantas vezes você pode ver hoje em dia, menina ou rapaz conversando e caminhando juntos com pessoas de cor, ou pessoas mesmo que vieram de outros países. Uma vez uma menina me dizia: Padre Pedro, eu gosto de ajudar, às vezes vou na casa dela, porque tal, ela é lá estrangeira, ela não sabe a nossa língua e nem sempre entende bem no começo a professora, pois eu vou na casa dela para explicar para ela. Que gesto bonito! Isto é a verdadeira caridade. E são gestos maravilhosos. Bem, então, vamos continuando um pouco na nossa colocação. Então, é necessário para nós sempre crescermos na nossa vida intelectual, que nós estudemos aquilo que eu falei antes. O animal, por exemplo, não precisa estudar. Ele, pela vida, ele vai como que entendendo, se diz, ou conhecendo muita coisa, o alimento, tanta outra coisa. Nós, seres humanos, não. Nós temos que nos aperfeiçoar, nos ir educando cada vez mais em nossa vida. E
Assim, por exemplo, o grande Santo Agostinho, ele que morreu há 1600 anos atrás, mais ou menos, mas foi um homem que no começo estava muito afastado de Deus. Mas, quando ele começou a conhecer um pouco Jesus Cristo, e ali ele foi ao encontro de Santo Ambrósio, lá na grande catedral de Milão, e foi se aperfeiçoando também em todo o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. E ele foi batizado com 33 anos. A idade de Cristo Jesus, que foi suspenso entre o céu e a terra, e deu a vida por nosso amor. E assim, todos nós devemos procurar lutar, nos esforçar em nossa vida. E os santos sempre também lutaram, se estudaram, e igualmente estudaram, e sempre procuraram tratar bem todas as coisas. E a gente vê hoje em dia a maior parte das pessoas são muito amigas uma das outras e procuram colaborar, auxiliar. E também nós somos destinados para a santidade. Devemos um dia, porque se nós não formos bons aqui, à semelhança de Cristo, no final de nossa vida, eu como padre, quantas milhares de pessoas que eu atendi nos hospitais, agora dia 8 de dezembro, vou fazer 65 anos de feliz sacerdócio. E quantas pessoas no final da vida, pois é, padre, agora eu reconheço, já estou na idade bem avançada, que eu podia ser melhor tudo isso. E nós celebramos hoje os santos Bernardino, da cidade de Siena, Columbano de Rieti, Austrogésilo. Quando era estudante, esse nome era uma pessoa grande intelectual, um grande conhecedor de tudo, ou formado em algumas faculdades, de nome Austrogésilo. E ainda celebramos Santo Anastácio de Brescia, Santa Áquila e Basilissa, Baudílio. Hoje também é o dia do pedagogo, ou seja, daquele que fez a faculdade de pedagogia e que é professor. E os que sempre estão em sintonia conosco, nos ouvindo, Nelly Klassen, Arno, José Mosiman, Salete Coelho, José Wilton, Adilson e Marlete, Amorim da Silva e Antônio Soares e Daniel dos Santos. E ainda temos mais outros telespectadoras e telespectadores. Mário Murilo Martins, Carlos de Souza, Ana Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira da Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, Paulo Sérgio de Melo. A todas e todos, estamos chegando no término de nosso programa. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e de Nossa Senhora da Saúde. E a nossa oração devemos sempre também nos lembrar de tantas pessoas enfermas, pedir pela saúde destas pessoas, e Deus nos atende, se for para o bem também da pessoa. E agora a bênção também da água que nós iremos beber daqui a pouco. Então a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos
voltaremos na próxima quinta-feira, às 15 horas.